Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural, né? A nossa banca já foi definida, né? E o fato da nossa banca ter sido definida e o fato também que nós estamos com um tempo super, mega power atrasado, né? O nosso lapso de tempo é muito curto, especialmente que a nossa banca, ela... Boa noite, Francisco. A nossa banca, ela não é brinquedo, não, tá? Vocês lembram qual é a banca? Só para ver se vocês estão afinados com o que eu estou falando. UPA, exatamente, Ana. Vocês já se depararam com as questões da UPA? A UPA é talvez a segunda banca mais estranha de todas. Disna, eu nem diria que é a pior de todas, tem coisa pior do que ela, mas ela está no rol das mais estranhas. O modelo que ela elabora as questões é um modelo muito estranho. Por que é muito estranho? Porque ela tem como alternativa, muitas vezes, que, tipo, aparece a questão, resposta correta é que não tem resposta correta. Hã? Como assim? Resposta correta é que não tem nenhuma correta. Né? Ou então, não existe alternativa. Marque o item A se tem uma alternativa correta. Ela não especifica qual item é correto, se é o A, se é o B, se é o 1, se é o 2. Bem, mas qual é a nossa vantagem? Eles estão com IB, tá? Eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, sem correr o risco de ser piegas, de que o IB é especialista em UPA. Iguatu, Abaiara, Acopiara, tudo que o IB fez com a UPA foi primeiro, segundo lugar, primeiro, segundo lugar, primeiro, segundo lugar. Nós já estamos acostumados com a UPA. Só temos que ter um conjunto de cuidados. O primeiro cuidado é um concurso de caráter regional, local, mais especificamente. Eu ia chegar lá, porque estou ansioso igual a mim. Todas as informações, os nossos simulados estão disponíveis, né? E o nosso simulado, particularmente o meu, que é a parte de atualidade e conhecimentos gerais, os nossos simulados são autorais. A gente faz o simulado, na aula seguinte, comenta as questões do simulado, para que você saiba onde acertou e onde errou. Não tem farofa, não tem espaço para farofa, porque concurseiro, especialmente concurseiro online, é o cara que não tem tempo a perder. É um tiro, uma queda, um tiro, uma queda, um tiro, uma queda. E a UPA, ela pega informações, boa noite, ela pega informações de até 15 dias, 12 dias antes da prova. 12 dias antes da prova. E, particularmente, ela gosta muito, ela pega de verdade os caracteres ou características regionais. Ela vai lá na página do IBGE, aí pega a região imediata, a região intermediária, a macro-região, a meso-região, a altitude do relevo da cidade fulano de tal. Desse jeito, com uma vantagem. O último concurso de porteiras, quem fez foi a UPA também, que foi em 2021. Então, não é tão distante. Então, de lá para cá, nós temos Oroz, Abaiara, Granja, Iguatu. Tudo UPA. No caso de Iguatu, questões mal elaboradas pela UPA, né, o elaborador da questão, nós interpomos recurso. Por engano, não sei o que foi que aconteceu. No gabarito preliminar, nós interpomos um recurso, o recurso foi acatado e isso muda toda a configuração da prova. Tudo. Então, o que é que o IB tem? Simulados periódicos, nós temos outro projeto de simulado periódico, nós temos professores que dão aula há muito tempo, eu estou há, sei lá, 2004, de 2004 para cá, eu sou professor de concurso, tá? História, geografia, atualidades, conhecimentos gerais. Então, né? E só tem bicho doido aí que dá aula para gente. Daniel Colares, a Sandra, a galera do direito. Então, a equipe é irretocável e manja de UPA. Olha só, cuidado, porque as questões de conhecimentos gerais e de atualidades não são exatamente a mesma coisa. Quando se fala em conhecimentos gerais,
Nós estamos falando de história, geografia e atualidade juntos. Então, muito comumente, a banca UPA ela tem uma pegada histórica muito grande. Tá? Ela pode cobrar a Primeira Guerra Mundial, pode cobrar a Segunda Guerra Mundial. Ah, mas a Primeira Guerra Mundial foi em 1914. Nós estamos em 2023. Rolou muito tempo, mas cuidado, é simples. Só será cobrado se o assunto é relevante. Se não é relevante, se não tem repercussão, ela não vai cobrar o pingo do I. Exemplo, COP27, reunião ambiental, tá? Ano passado, lá no Egito, diversas vezes caiu. Né? Centenário de Darcy Ribeiro, também foi cobrado. Centenário da Semana de Arte Moderna de 22, ano passado. Esse ano, nós temos centenário de Stanislau Ponte Preta, né, o jornalista Sérgio Porto. Ah, pessoas importantes que faleceram. Gal Costa, Pelé, importante. Guerra da Ucrânia, UPA também já cobrou. Tudo que é relevante, a mídia bate em cima. Por exemplo, agora, essa semana, o atual governo Luiz Inácio, ele decretou, tá, o fim das escolas cívico-militares. Decreto saiu dia 10, esse é o dia 13. Né? Mas aí fica a critério dos municípios e dos estados fazerem ou não a transição. Então, isso também pode ser cobrado na área de educação, na área administrativa. É um ponto relevante, é uma mudança educacional. O novo ensino médio, a BNCC, tudo isso pode ser cobrado, desde que seja relevante. Não é relevante de todos os assuntos, sendo sincero para vocês, um assunto me preocupa grandemente. De todos os assuntos. O aspecto de cultura. Já podemos entrar direto nas questões para vocês verem qual é a pegada da UPA. Alguém nunca viu a UPA? Beleza. Ninguém nunca, alguém aí nunca fez prova da UPA? Nunca viu uma prova da UPA? Né? E vocês viram que a pegada da UPA, ela mantém uma zona de conforto. Ela tem um conjunto de assuntos que eles são caros, que eles são repetitivos. Política é um, economia é outro, meio ambiente é outro. Em Porteiras, pronto. Concurso de Abaiara. Ah, então pronto. Cedro e Pernambuco. Vai sair muito. Ah, vai sair não, já está saindo muita coisa. Pernambuco, Paraíba. E esse ano e o ano que vem vai ter uma infinidade. Deixa eu abrir aqui. Ó, todo mundo está visualizando aí? Prontinho? Esse é o material que muito provavelmente você recebeu, né? As questões da UPA. E aí eu fiz uma coisa para facilitar ainda mais a nossa vida. Eu separei as questões por área. Vamos dar um zoom rapidinho aqui só para você acompanhar. Olha só. Política internacional. Ó, Prefeitura de Porteiras. Política nacional. Economia. Cultura e arte. Sociedade internacional, aspectos regionais e no finalzinho o gabarito. Tranquilo? Você vai ter acesso às duas versões. Você vai ter acesso a essa versão, vou voltar aqui para vocês. Você vai ter acesso à versão PDF e vai ter acesso a essa versão que eu mostrei agora, que são as questões. Depende, né? Depende. Os concursos são prorrogáveis por até 2 anos, mas depende muito do processo de homologação. Né? Inclusive, no caso de Abaiara, a gente fez um gabarito preliminar e nós conseguimos mudar gabarito. Entramos com recurso e algumas questões foram acatadas. Eu não sei se vocês viram aí a prova de Crateus. Né? Crateus, esse ano, cobrou em cima
uma questão que foi a questão da invasão do dia 8 de janeiro, né? E a Copiara, a prova de Acopiara, perguntou inclusive o nome das obras, né? As mulatas de Cavalcante, uma questão muito bem estruturada, tá? Eles acertam em cheio quando eles se propõem a esse trabalho, beleza? Agora sim, vamos dar um sacode, vamos pegar as primeiras questões. Olha só o filé. Não tem segredo. Ah, é muito difícil. Não, tem nada de difícil. Vai ser mole, mole, mole. Primeira coisa que você tem que lembrar, ao pegar as nossas questões, ó, essa daqui eu já vou fazer o trabalho no comentário, beleza? Primeiro, pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas, leia a questão com calma. Leia uma vez, perca alguns minutos lendo a questão uma vez, para que você ganhe tempo. Ao começar a sua prova, você já traça a sua estratégia. Qual é a estratégia? Você vai começar com a sua zona de conforto. Qual é a sua zona de conforto? Bem, eu não sei. A sua zona de conforto é aquela questão, aquele assunto que você domina mais. Ah, tem língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidade. Não. Eu me formei em letras, dou aula de língua portuguesa faz 314 anos. Eu começo com o quê? Com língua portuguesa. Ah, eu vou fazer para a área de educação. Então, eu começo por onde? Pela minha específica. É o meu feijão com arroz, é o que eu faço todo dia. Tá? Cara, tem 20 questões específicas, ele acerta 19, acerta 20. Por quê? A administração do tempo. O tempo não é aliado de concurseiro. Não foi, não é e jamais será aliado de concurseiro. Então, o que é que você faz? Administra o tempo. Lê a questão e vai marcando as palavras-chave. Vai marcando e vai substituindo, usando uma técnica da língua portuguesa chamada de sinonímia. O que é isso? A arte de você trocar a palavra por outra e simplificar a questão. Olha só a nossa questão. Há 80 anos, o mundo passou a vivenciar uma das mais trágicas e mortíferas guerras da história. A primeira questão ela vai tratar da Primeira e Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria. Guerra Fria é um assunto que a UPA gosta demais, de 1945 até 1991. A Primeira Guerra Mundial foi consequência do imperialismo das nações que avançaram para a Ásia e para a África e três nações correram por fora, correram atrasadas. Itália, Alemanha e Japão. Para você lembrar, JIA, J-I-A, Japão, Itália e Alemanha. Aí, resultado, acontece a Primeira Guerra Mundial, né, com o pan-eslavismo, o ataque ali na Sérvia, surge um herói na Alemanha, na 1914, o nome do cara era Adolf Hitler, que depois vai se vincular ao Partido dos Trabalhadores Alemães, o nazi, daí o termo nazismo, o que vai ocasionar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acontece com a invasão da Polônia em 1939. Até então, tá, não existia a Guerra Fria propriamente dita, e os russos, a União Soviética, que foi criada em 1922, né, pelo senhor Joseph Vissarionovich, vulgarmente conhecido como Joseph Stalin, um dos maiores assassinos da história mundial, né, matou mais gente do que o nazismo, isso é fato, comprovado, tanto que ele é considerado hoje inimigo do povo soviético. Aí o que aconteceu? Em 42, o pacto de não agressão entre nazista e soviética é rompido. Então, item 1, falso. Item 2, falso. Primeira questão, apenas o item 3 é correto. Item B de bola. Confiram aí no material de vocês. Primeira questãozinha, item B de bola, Prefeitura de Oroz, no concurso da UPA. Beleza? Oroz, que é a terra do Fagner, correto? Vocês conhecem o Fagner, né? A música do Fagner. As velas do Mucuripe vão sair para pescar, não é isso? Confere? Sim ou não? Vocês estão afiados. A atualidade é toda hora. Mucuripe é ou não é do Fagner? Esse lado aqui é o lado morro. Podem falar. Hã?
Sim, não, é ou não é do Fagner, Mucuripe? Manda lá no chat. Se vocês disserem que Mucuripe é do Fagner, eu vou me embora agora, eu abandono o P5. Mucuripe é do Belchior. E uma armadilha que a UPA colocou na prova de Oroz. Uma questão sobre o Fagner. Só que o Fagner não é de Oroz. O Fagner viveu a vida toda em Oroz. Tem um título de cidadão de Oroz, mas ele nasceu em Fortaleza. É como o Ciro. O Ciro, de nascimento, não é cearense. O Ciro Ferreira Gomes é paulista, de Pindamonhangaba. Questão em concurso da UPA. Beleza? Podemos meter a sola, indo para a segunda questão? Bora lá. Segunda questão. Eu vou ficar aqui atento. A tela de apresentação vai agora, Ana. Vou para a segunda. Vamos lá. Vamos para a segunda questão agora, nesse momento. Segunda questãozinha, comentário da primeira. Olha só a segunda questão. Há 30 anos, a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Um dos mais importantes fatos do século XX. Alterou radicalmente a dinâmica do mundo contemporâneo, implicando em novos pilares de poder e, no fim, ao menos o plano de abrangência global em face da teia de dependência da Guerra Fria. Esse texto todinho para focar em uma palavra, Guerra Fria. Esse texto todo pode ser resumido em uma coisa, Guerra Fria. Só isso aqui, ó. Guerra Fria. E olha da onde é a prova. Ó, aqui, ó. Porteiras 2021, tá? Bora lá. De todas as questões que nós possamos pegar, as questões que são de assertiva são as melhores questões para nós resolvermos. As melhores. Mesmo sendo da UPA, que a UPA tem um modelo de elaboração de questão bem estranho. Mas, por que as assertivas são as melhores? Porque à medida que você vai detonando as assertivas, o que é que vai acontecendo? Você vai eliminando os itens por tabela. Leu o primeiro item? Não sei se aqui não. Vai para a segunda assertiva. Leu a segunda assertiva. Opa, essa daqui eu sei. Elimina a primeira ou a terceira por tabela. Simples desse jeito. Zoom do PDF. Agora, bora lá. Compartilhar aqui a tela de novo. Prontinho. Aumentar aqui o meu zoom. Vamos lá. Cadê? Foi de mais, de menos. Prontinho. Aqui. Vamos lá. Segunda questão. Prefeitura de Porteiras. Durante a maior parte de sua existência, a União Soviética, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mesmo diante do quadro de isolamento internacional, cresceu a um ritmo acelerado que a média dos países capitalistas, desacelerando apenas a partir da década de 70. Está na dúvida? Deixa a primeira cozinhando, avança para a segunda. A criação da União Soviética se deu em face, ou seja, diante, língua portuguesa, ó, em face, diante da ideologia pan-eslavista no contexto da Segunda Guerra Mundial. Quando, em face da invasão alemã, a Rússia em 41, chefes de Estado de diversos países do leste europeu resolveram criar uma confederação de nações com fins bélicos e, posteriormente, culminaria na formação de uma entidade mais abrangente
e supranacional, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com poder fortemente centralizado na figura de Stalin. Enganchou também, travou também, vai para a terceira. As razões, as razões que implicaram a desintegração, o desfacelamento, a implosão, a quebra da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 91 são bastante complexas e não se limitam às contradições e desacertos de sua própria estrutura governamental. Contudo, as reformas implementadas por Boris Yeltsin, denominada em russo de perestroika, travou na primeira, travou na segunda, mas na terceira, você sabe que a terceira é falsa. Quem implementa tanto a glasnost, que é a abertura política, quanto a perestroika, que é a abertura econômica, foi o senhor Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev. Então, se você sabe que a terceira é falsa, tá? Você de cara vai eliminar uma. Qual é que você vai eliminar? O item D. Ele está dizendo que as três são corretas. Volta para a primeira assertiva, tá? Olha só, na primeira assertiva, ele está dizendo que durante todo o período, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas cresceu em ritmo acelerado, superando, inclusive, as nações capitalistas. Você vem para cá e descobre que essa é falsa. Por que essa daí é falsa? Porque dentro desse período, os americanos já estavam crescendo a velocidade extraordinária. Coincidiu durante o período da pós-Segunda Guerra Mundial, durante o período da Guerra Fria, nós temos também a corrida aeroespacial, o desenvolvimento nuclear, o Tratado de Não Proliferação Nuclear em 67, tá? Crescimento econômico norte-americano superava muito o crescimento econômico soviético. Então, eu não posso dizer que só na década de 70 que a União Soviética vai desacelerar. Primeiro, item falso. Segundo, item falso. Então, com essas duas afirmativas falsas, eu já consigo ter um norte na minha questão. Vamos voltar para ela. Cadê? Prontinho, ó. Primeira e segunda falsa. Ora, se a primeira e a segunda falsa, eu venho para cá, já sei, né? Primeira e segunda falsa, eliminei. Também não posso dizer que tem duas corretas, só tem três assertivas, e aí ficando, não possui alternativa correta, ou possui uma alternativa correta. A terceira, que foi a última que eu joguei, já percebi que é falsa. As mudanças ocorreram com Mikhail Gorbachev, como queiram, e não com Boris Yeltsin, que vai se tornar o primeiro presidente da Rússia pós-Guerra Fria. Venho para cá, elimino entender a nossa alternativa, item A. Olha aquele problema que eu tinha comentado sobre a UPA. A alternativa correta é não ter alternativa correta. Eis um problema para quem faz as provas da UPA. Por quê? Desde a infância, desde o jardim da infância, alfabetização, nós fomos acostumados a encontrar a alternativa correta. E agora a banca diz que a alternativa correta é que não tem nenhuma alternativa correta. Mas você precisa jogar os três itens para chegar a essa conclusão. Primeira questão, de Orochi. Segunda questão, de Porteiras, culpa, separada por 2 anos, a mesma temática. Guerra Fria e Segunda Guerra Mundial. Logo, Guerra Fria e Segunda Guerra Mundial é uma das zonas de conflito recorrentes na banca UPA. Tranquilo até aqui? Podemos manter o ritmo, aceleramos, desaceleramos. Vocês aqui mandam. São só 12 questões, eu já resolvi 2. Podemos manter esse ritmo? Eu acelero. Digo aí como é que eu faço. Falem agora. Tudo tranquilo? Suzana falou que tá ok. Eu vou acreditar nela. Se ela se manifestou, pau na máquina. Bora lá. Terceira questãozinha.
A terceira questão é a melhor de todas. Mentira, não sei nem qual é a terceira questão. Olha a terceira questão. Olha a terceira questão. Segunda Guerra Mundial de novo. Segunda Guerra Mundial de novo. Brando, para estudar a atualidade de conhecimentos gerais, como é que eu faço? Eu assisto o quê? Eu leio o quê? Primeiro, faz o curso do IB. Primeira recomendação. Segue o curso do IB, que é a melhor coisa do mundo. Segundo, né, de antemão, segue o curso do IB, se matricula para a gente correr atrás. Veja tudo que você puder. Não recomendo alguns, tá? Ou recomendo com restrição. Recomendação com restrição. Estadão, Folha de São Paulo. Recomendo com restrição. Por quê? Porque eles pecam pela ideologia. E aí, deixa eu voltar aqui para vocês, para dizer isso logo para vocês, olhando para vocês. Pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas, deixa a sua ideologia em casa. Dia da prova. Ah, eu sou Lula. A banca não quer saber dessa ideologia. Ah, eu sou Bolsonaro. Vá com Deus. Sou Padre Kelmo. Cabo Daciolo. Glória a Deus. Sua ideologia só vai lhe atrapalhar na hora da prova. Entra no concurso, assume teu cargo, depois pode ser Bolsonaro, Lula, Cabo Daciolo, isso não tem a menor importância. Não deixe que a sua ideologia atrapalhe a resolução das questões. Aparece a questão, não, não concordo. Quem somos nós para discordar da banca, meu irmão? Acabou. Se a questão está errada, a gente interpõe recurso. Cria uma bibliografia bem bonitinha, ó. Pau na máquina, derruba a questão. Só isso. Aí eu não concordo. Discorda depois, se for concursado, nomeado, eu não tiver diário oficial, já tiver caído na conta, já tiver acesso ao consignado, aí pode discordar à vontade. Até lá, é igual a Salve Rainha, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Doçura nossa só depois. Ó, a terceira questão, cuida, zero farofa, bora trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E o sucesso só vem do trabalho no dicionário, o resto é só trabalho. Olha a terceira. Poucos acontecimentos ganham lugar na história como o nome de sua data, sem necessidade de dizer o que ocorreu naquele dia. No século XXI, um acontecimento é universalmente conhecido por sua data, o 11 de setembro. Você pega um texto desse aqui, aí o que é que você faz? Você marca a palavra-chave. Ó, a palavra-chave que ele deu. 11 de setembro. 11 de setembro. O nome refere-se ao 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos sofreram o maior ataque a seu território desde o bombardeio japonês à base de Pearl Harbor, em 41. Esse ataque do 11 de setembro é a famosa destruição das Torres Gêmeas, o World Trade Center. Tá? Bom, 11 de setembro, você já sabe o que aconteceu. Destruição das Torres Gêmeas. Aí vem a questão, olha aí de onde é, porteiras. Senhores, atentem para o seguinte, ó. Olha o ano, 2021. Quando foi o ataque às Torres Gêmeas? 2001. Daqui para cá, 20 anos. Ou seja, a UPA, ela gosta desses troços, dessas coisas, chamadas de efemérides. Efemérides, ou seja, datas ícone. 10 anos disso, 20 anos daquilo, 30 anos daquilo. Sempre cuidado com isso. Atentem, mas sempre recordando que tem que ser relevante. Não foi relevante, descarta. Atenta aos acontecimentos relacionados ao maior atentado da história, os atentados de 11 de setembro, analise as proposições do seguinte. Em face ou diante da comoção social, diante dos ataques,
O presidente norte-americano George Walter Bush, né, conseguiu reunir com facilidade olho político interno para as duas guerras que marcariam seu governo: a invasão da ocupação do Afeganistão em 2001 e a do Iraque 2 anos mais tarde. Está na dúvida, regra geral, deixa a primeira cozinhando, vai para a segunda, deixa a primeira cozinhando, vamos para a segunda. Olha a segunda assertiva. O governo americano afirmou ter reunido evidências que os atentados iriam ser planejados por Osama Bin Laden, um dos líderes do Talibã, facção fundamentalista e ultranacionalista que governava o Afeganistão e que apoiava militarmente diversos países de orientação islâmica xiita, como a Síria, o Paquistão, o Irã e o Iraque, países que passaram a ser identificados pelo presidente como integrantes do eixo do mal. Está na dúvida, vai para a terceira, sempre assim. Deixa ela cozinhando e avança para a terceira. Olha a terceira. Apesar dos governos russos e chineses, membros do Conselho de Segurança da ONU, terem vetado uma retaliação militar por parte dos Estados Unidos, a Casa Branca acabou conseguindo formar uma coalizão militar formada por mais de 20 países, a maioria integrante da OTAN. A gigantesca superioridade acabou sendo decisiva para a derrubada rápida do regime talibã, com o assassinato de um de seus principais líderes, Mohammed Omar e Osama Bin Laden, forçando uma dissidência do regime e a fuga de milhares de membros para o Paquistão. Beleza? Olha só aqui, tá? Volta aí para vocês. Essa questão é definitivamente uma questão de nível hard, tá? Não é uma questão de nível fácil, é uma questão de nível elevado. Nós podemos classificar as questões da UPA em 4: fácil, média, difícil e essa, que é a PL, a para lascar, a que coloca o indivíduo com a mão na cabeça. Por quê? Porque exige que você saiba de alguns detalhes que nem sempre os noticiários informam. Por exemplo, o Islã, o islamismo, é a religião que mais cresce. Estranhamente, é uma religião que não para de crescer. Essa semana veio lá no Irã, que é um país muçulmano ou islâmico, tá? Já assassinaram mais 5 pessoas. Motivo: homossexualidade, blasfêmia, alcoolismo. Eles são regidos por critérios religiosos, né? Que é o famoso Alcorão. Inclusive, tem caso Alcorão, depois que a gente tiver interesse, eu até digo para você, não ia ter baixo interesse. Resultado: o mundo islâmico está dividido em 3 segmentos: xiita, sunita e ibanita. Quando você escuta falar de homem-bomba, bicicleta-bomba, cachorro-bomba, papagaio-bomba, você pensa, xiita, terrorista. Não. A maior parte do mundo muçulmano ou islâmico é sunita. Talibã, sunita. Estado Islâmico, sunita. Grupo terrorista da Nigéria, Boko Haram, sunita. Então, um item diz que o Talibã apoiava países xiitas. Não. Sunitas e xiitas discordam diametralmente. Eles acreditam em Alá, Deus, acreditam no Alcorão, acreditam na Sharia, que é o conjunto de leis muçulmanas. Vocês lembram que no Brasil, até década de 90, ainda adultério era crime. Adultério ainda é crime? Deixou de ser crime? Adultério, quando era crime? Era um crime contra a pessoa ou contra o patrimônio? Hum? Vocês que são cristãos católicos, não tem um mandamento que é: não cobiçarás o gado, o cavalo e a mulher do próximo. Não é esse o mandamento? Ou você só sabe uma parte do mandamento, que é: não cobiçarás a mulher do próximo? Senhores, a Bíblia sofreu 5.755 modificações quando chegou do mundo oriental para o mundo ocidental. E uma das modificações foi essa. O mandamento original é: não cobiçarás a mulher, o gado, o cavalo do próximo.
Qual é a relação entre gado, cavalo e mulher? Tudo era entendido como propriedade masculina. Então, o crime de adultério era um crime contra a propriedade e não contra a pessoa. Por isso que no Brasil era crime, por isso que no passado tinha causa de legítima defesa da honra, por isso que no Oriente Médio os adúlteros são apedrejados, tanto homem quanto mulher. Desse jeito. Não, hoje era crime contra a moral no Brasil, mas originalmente era crime contra a propriedade. Contra a propriedade, porque o homem era proprietário da mulher. Tanto é que tinha um termo do dono da casa, e não mais os donos da casa. Né? O dono da casa é agora. Antigamente era o dono da casa. Né? Tanto é que tinha um conceito de mulher honesta, que era que ela só podia sair com a autorização prévia do marido. Coisa absurda. Resultado. Lá no Oriente Médio, o Islã está segmentado mais fortemente entre xiita e sunita. Consequentemente, olha só, passa o rodo geral na terceira questão. Deixa eu correr, que sempre consegue resolver pelo menos 10. Hoje é só inaugural, vamos resolver 10 questões só para esquentar o neurônio. Minha ideia é resolver tudo. Olha só, vamos lá. O primeiro item, de cara, é falso. Por que, que esse item é falso? Onde é que a gente vai identificar que é falso? Simples. Simples. Simples, simples, simples. Olha só a informação. Reunir com facilidade, é o primeiro erro. Você meter o seu país numa guerra nunca é fácil. Segundo, a guerra no Iraque acontece em 2003. Não, essa aqui é a Segunda Guerra. A Primeira Guerra no Iraque acontece em 93. Então, a primeira, falsa. Segunda, o Talibã, que agora o governo Afeganistão de novo, ele é sunita. E bem aqui está dizendo que ele apoiava os países xiitas. Segunda, falsa também. E a terceira, tá? Cuidado. Terceira, o senhor Osama Bin Laden. Na verdade, Osama Hussein Bin Laden. Ele só foi morto em 2011, dentro do governo do senhor George Walter Bush, não, do senhor Barack Hussein Obama II. Então, aqui de novo, Prefeitura de Porteiras, nenhuma das alternativas é correta. Não possui alternativas corretas. Ele exige, tá aqui o comentário, ó, ele exige que você saiba quem é quem, tá? Quem é quem. E olha só essa quarta questão. A quarta questão é recentíssima. Olha aqui de que ano? 2021. 2021. Bora lá. O acirramento das relações entre os Estados Unidos e a Rússia tem sido encarado com bastante apreensão, bastante cuidado, preocupação pela comunidade internacional. O encontro realizado em junho deste ano, 2021, na Suíça, entre Joe Biden e Vladimir Putin. Hoje, o Joe Biden chamou o Vladimir Zelensky de Vladimir Putin. O Joe Biden tem um histórico de demência na família, tá? É sério, tem uma história de demência na família. Em várias entrevistas, ele cochilou, ele já trocou nome de pessoas importantes, já levou quedas do nada, né? Então ninguém sabe se ele consegue terminar o mandato. Além das polêmicas e o fato da economia americana, neste momento, está vivendo uma recessão e o aumento da sua taxa de juros e inflação. Beleza? Marcou aí as figuras importantes do nosso texto. Joe Biden e o senhor Vladimir Putin, que está há 20 anos no poder na Rússia. Cuidado para não misturar a Rússia com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha só, apesar de ter propiciado uma possibilidade de entendimento entre as duas nações,
ainda se apresenta indefinida em face às pretensões geopolíticas e estratégicas militares das duas superpotências nucleares. Atento às questões recentes que têm determinado um clima de maior tensão entre Casa Branca, né, sede do governo americano, e Kremlin, sede do governo russo, reacendendo a disputa que era bastante comum nos tempos da Guerra Fria. Alguns comentaristas de geopolítica e atualidades têm chamado essa tensão da chamada Nova Guerra Fria, né? O aumento da tensão entre o poder político, econômico e militar da Rússia e o poder político, econômico e militar norte-americano. Bora lá. Analise as assertivas a seguir, marcando a alternativa correta. Um dos pontos de divergência e de discordância que tem inviabilizado uma solução diplomática entre os dois governos é a intransigência do governo americano em não renovar o Tratado New START, novo tratado de redução de armas estratégicas, limitando o número de ogivas nucleares e mísseis de longo alcance. Primeiro, esse tratado ele não fala de armas de longo alcance, é de médio alcance. E quem não quer renovar, inclusive sair desse tratado, não foram os americanos, foi a Rússia. Então, você de cara descarta o item A. Vamos para B. Um dos impasses entre as duas nações tem sido de Vladimir Putin assumir oficialmente o compromisso de não invadir a Crimeia. Não invadir a Crimeia? A prova aconteceu em 2021. A Crimeia foi invadida e anexada em 2014. Desde 2014, a Crimeia é uma província da Rússia. Foi tomada à força, na marra, na tora. Então, você vem para cá e elimina item B. Item C. Um dos pontos centrais do acirramento, né, do aumento das complicações das relações entre os dois países tem sido a escalada de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Vejam, a prova de 2021. Em 2022, mais especificamente, no dia 24 de 2 de 2022, a Rússia invade a Ucrânia e tem início a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que dura mais de um ano. Um dos pontos centrais de acirramento das relações entre os dois países tem sido a escalada em tropas russas na fronteira com a Ucrânia. O governo americano ameaça retaliar com pesadas sanções econômicas. O Vladimir Putin não está nem aí para sanções econômicas. Tá? A nossa alternativa de cara é o item C. Marquei, vou comentar o item D e segue adiante. A questão central e mais recente da disputa a divergência entre os dois países reside na decisão de Putin em intensificar o auxílio militar ao presidente sírio Bashar al-Assad, além de ter vendido aviões militares supersônicos ao Talibã, após a decisão de Joe Biden em retirar os exércitos americanos. Os russos não venderam os aviões. Foram os próprios americanos que deixaram mais ou menos 8 bilhões de dólares em equipamentos para o Talibã. Tá? Os americanos vão aumentar as sanções, as proibições econômicas contra a Rússia. Vladimir Putin não tem preocupação nenhuma com isso, por vários motivos. Primeiro motivo, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo. Sem o petróleo e sem o gás natural da Rússia, a Europa para. A Alemanha precisa de 100% do petróleo e do gás da Rússia. Primeiro problema. Segundo problema, a Rússia é parceira da Síria desde 1942. Inclusive, a Rússia auxiliou a Síria a se tornar independente da França. E aí a Rússia vai continuar ajudando, sim, ao governo do Bashar al-Assad. E terceiro, quando Joe Biden retirou as tropas americanas do Afeganistão, ele retirou as tropas, mas deixou os equipamentos. Ou seja, o Talibã se estabeleceu no poder
com o equipamento que os americanos deixaram lá. Consequentemente, a nossa alternativa item C de casa. Até aqui tudo tranquilo, senhores? Podemos dar uma aceleradinha e chegar pelo menos na oitava questão? Bora lá, pau na máquina. Tá acabando, tá acabando. As forças e a voz, que questão ainda tem mais. Prontinho. Olha, deixa eu apagar essa esculhambação que eu faço aqui, gente. Ainda bem que fica gravado, porque olha a esculhambação que eu faço, né? Geralmente eu faço isso no PowerPoint, mas aqui é melhor marcar no Doc. Ó, após a aula, todo mundo vai ter acesso a esses comentários, ó. Comentário, tudo bem bonitinho. E aí vem uma questão complicadíssima, que é a história da política nacional, né? E aí entra aquela questão da ideologia. Hoje, quem votou no Lula, qualquer coisa que o governo faça errado, o cara faz leve, pelo amor de Deus. Quem votou, votou, quem não votou, é isso mesmo. Ah, eu não votei no Lula, ele não é meu presidente. É seu presidente, quer você tenha votado nele ou não. Ele é o chefe do governo, chefe do poder executivo. Morreu. Acabou a história. Ah, eu gosto da política dele? Não, não gosto. Mas ele é o presidente, a autoridade máxima desse país. Né? Então, cuidado com as ideologias. Olha só. Passado mais de 6 meses de seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro vem amargando uma crescente impopularidade. Quinta, analise atentamente as proposições abaixo sobre as suas ações governamentais e os fatores que estão determinando o aumento da rejeição entre os seus antigos apoiadores. Questão sobre política nacional, bem direcionada, falando sobre a questão da popularidade e da impopularidade do presidente, hoje ex-presidente, na época presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, vamos desmantelar. Olha as assertivas. Ó. Quatro assertivas. Bora lá. Primeiro. A divulgação do aumento do desmatamento das queimadas na Amazônia por parte do ministro Ricardo Galvão. Tá? Segundo o presidente Bolsonaro, prejudica a imagem do país no exterior. Tal fato acabou por determinar a exoneração do ministro, fato fortemente criticado por ambientalistas e entidades internacionais de proteção ao meio ambiente. Primeiro, os ministros Jair Bolsonaro, né, não eram de jeito nenhum queridos pelos ambientalistas. Os ambientalistas tinham um verdadeiro horror ao Ricardo Salles e não Ricardo Galvão. Então, a primeira alternativa de cara é falsa. Se a primeira assertiva é falsa, eu já consigo, sem trabalho nenhum, eliminar 2 itens. Ó. Eu venho para cá, que está dizendo que um é verdadeiro, e se um é falso, todas não podem ser verdadeiras. Eliminei 2, 50% foi embora. Vou para a segunda. Ou não precisa ler a segunda? Deixa eu ver. Preciso. Vamos ler a segunda. Diante do aumento exorbitante dos incêndios no Brasil, sobretudo na Amazônia, os governos da França, Alemanha e Israel declararam um corte de repasse de milhões de dólares ao Fundo Amazônia. Fato que, segundo ambientalistas, compromete a sustentação financeira da entidade e se dedica à proteção da natureza do Brasil. De cara, falso. Por que falso? Porque quem comprou esse repasse foi a Alemanha, a França e a Suécia. Israel nunca nem contribuiu com o Fundo da Amazônia. Então, se a segunda é falsa, eu venho para cá, onde tem a alternativa ou assertiva 2 e elimino automaticamente. Por tabela, nós teremos o item A. Brando, eu preciso perder meu tempo indo a 3? Só se você quiser. Se tiver muito tempo sobrando no tempo da sua prova aí, fique à vontade. A minha recomendação é que não. Encontrou a questão correta, conseguiu eliminar, passa adiante, não perde tempo. A desistência do governo em enviar para o Congresso projeto de lei para a flexibilização da posse e porte de armas do Brasil descontentou boa parte do eleitorado. Falso. O governo Jair Bolsonaro ampliou
a questão do porte, você pode andar armado na rua, e a posse de que você pode ter armas em casa cresceu assustadoramente durante o seu governo. A situação dos CACs, né? Caçador, atirador, que é o indivíduo que pratica o tiro desportivo. Consequentemente, a questão item A. Bora para a sexta questão. No final de outubro deste ano, 2021, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, que levou 180 dias para não chegar a lugar nenhum, concluiu seu trabalho de investigação sobre as ações e omissões do governo Bolsonaro e a destinação de verbas para o Estado e município da pandemia. Pandemia ainda é um assunto extremamente recorrente. Recorrente muito. Hoje mesmo, já elaborando novos materiais, já vi, eu hoje folhei mais ou menos 100 provas. Hoje, 100 provas, 2023. Dessas 100, pelo menos 55, 56 provas tinham pelo menos uma questão sobre Covid, sobre pandemia, sobre pós-pandemia, economia pós-pandemia. Caiu na prova da Guarda Municipal de Fortaleza, muito recentemente, perguntando o nome da nova variante Arcturus, surgiu na Índia, que é uma variação da Delta Crohn, né? Todos os assuntos, Covid, pandemia, epidemia, novas doenças, nome de novas vacinas. Atualmente, duas vacinas estão proibidas no Brasil. É a Janssen, que era de dose única norte-americana, né? E a AstraZeneca, porque se comprovou que essas duas vacinas estavam dando problemas de trombose. Vocês tomaram qual vacina, meninas? Eu tomei a Pfizer. Tomei a Pfizer, estou isento. Tomou qual, Rita? AstraZeneca? Eita, toma, eita. Dando trombose no povo. Né? AstraZeneca e Janssen. Olha aí. Francilene já escapou. Elias, foi um prazer lhe conhecer, viu, Elias? É isso mesmo, vida que segue. Eita, Suzana tomou. Eita, já tem testamento, Suzana? Ou só vai deixar boleto? Não, quem até agora não apresentou nenhum problema de trombose, tranquilo. Principalmente, não, dívida não, muita dívida é só o que eu tenho. Especialmente em grávida, gente. Por isso e mais uma coisa, né? Saiu agora esses dias que a Janssen norte-americana, ela acrescentou na bula de que as pessoas que tomarem essa vacina lá no solo americano, não passando no Brasil, estão desenvolvendo a síndrome de Guillain-Barré. Tá? Síndrome de Guillain-Barré. Lembra dessa doença? A síndrome de Guillain-Barré, ela estava muito vinculada à Zika, que é a paralisia muscular, de 30 até 60% de paralisia muscular. Paralisou esse músculo, né, chamado coração, ó, você vai comer capim pela raiz. Menino, se vocês não morreram até agora, já criaram anticorpos, né? Anticorpos. Não teve nenhum problema de trombose, mas não relaxa não, né? Vamos ficar de... Eu tomei, a Janssen eu tomei. Foi a de reforço. As duas primeiras foi Pfizer, né? Mas isso não é especulação. É publicar, tá lá no site da Anvisa. Toda e qualquer informação, ela tem que estar respaldada numa informação que possa ser bibliografada. Esqueçam a história do ad hominem. Aí eu ouvi dizer, isso não funciona para concurso. Tem que estar escrito em algum lugar, tem que ser oficial. Eu vou entrar com recurso porque eu acho que eu não acho nada. Ou eu sei, ou eu não sei. Se eu não posso provar, é porque eu não sei. Bora lá. Próxima questãozinha. Que está acabando, está acabando. A força, a voz. E quem tomou Janssen, é isso mesmo, a vida continua. Bora lá. No final de outubro deste ano, né, 2021, a CPI da Covid concluiu seu trabalho de investigação sobre as ações e omissões do governo Bolsonaro
e a destinação de verbas para os estados e municípios na pandemia. Após 6 meses de acalorados debates, o relatório final seguiu para as instâncias responsáveis pela apreciação das imputações criminais que consideram precedentes se meterão ao julgamento do Poder Judiciário. Esse texto todinho para nada, porque o foco da questão é uma coisa só. CPI da Covid. Inclusive, o relator dessa CPI era um rapaz mais sujo que pau de galinheiro, Renan Calheiros, que não tem moral para nada, mas o cara era o relator da CPI da Covid. Mas vamos lá. Acerca dos fatos relacionados à CPI da Covid, analise as proposições a seguir. No caso dos crimes de responsabilidade imputados ao presidente Jair Bolsonaro, o relatório da CPI foi enviado ao presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, sobre quem cabe a abertura do processo de impeachment. Leu o primeiro item, está na dúvida, segue para o segundo. Nas declarações feitas pelo relator Renan Calheiros, o relatório será submetido ao crivo do Tribunal Penal Internacional e, eventualmente, julgamento de possíveis crimes contra a humanidade, praticados pelo presidente Bolsonaro, a exemplo do genocídio contra os povos indígenas. Terceiro, um dos pontos mais críticos da CPI da Covid foram as acusações de suposto esquema de compra da vacina indiana Covaxin. O caso chamou a atenção a recusa do imunizante da Pfizer pelo governo federal, porque o preço seria alto demais. Contudo, o contrato para a aquisição da Covaxin previa um valor mais elevado a ser pago pelo imunizante indiano. Tá? Nós temos aí 3 assertivas. Primeira assertiva que você vai eliminar. Olha só, conhecimento da política nacional. Rodrigo Pacheco não é o presidente da Câmara. Ele é o presidente do Senado. O presidente da Câmara é o senhor Arthur Lira. Então, a primeira assertiva aqui, ó, ela é falsa. Se a primeira assertiva é falsa, eu já elimino o meu item D. D de dado. Vou para a segunda. Nas declarações feitas pelo relator, tá? Povos indígenas? Como assim, povos indígenas? Olha, o povo indígena, assim como os presidiários, tem prioridade na vacinação. Logo, o segundo item também é falso. Eu não lembrava dessa história dos indígenas. Era só lembrar que o Tribunal Penal Internacional ele nem recebeu o relatório da Covid, porque constatou que o Jair Bolsonaro não cometeu crimes contra a humanidade. Simples desse jeito. Consequentemente, a primeira e a segunda são verdadeiras, só uma assertiva é essa verdadeira aqui, ó. A Covaxin, que não foi aplicada no Brasil. Logo, você elimina o item A nossa alternativa B de bola. Bora para a 7ª questão. Política nacional, ó. Porteiras 2021. Bora lá. Uma das mais importantes questões ocorridas na política partidária brasileira em 2021 foi a decisão da cúpula de 2 partidos de se fundirem, né? Vamos lá. O que você vai fazer? Vai marcar as palavras-chave. Fusão de partidos. Tá? Suas agremiações fundando um único partido. A nova legenda, caso venha a ser oficializada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né? É aquele tribunal que é presidido pelo Alexandre de Moraes, né? O Xandão do Mal, ele julga se um partido pode ou não pode se fundir ou pode ser extinto.
tá? Pode ser extinto. É ele que vai julgar todos os trâmites. Vamos lá. Eita, próximo. Fundando um único partido. Se chamará União Brasil e se destacará como um processo de fusão, nome do partido, que foi o partido que mais cresceu no Brasil, né? Mais cresceu no Brasil foi esse aí, se destacará como um dos maiores partidos do país em representando o Congresso Nacional. Na opinião do cientista político Vinícius Vieira, a fusão tem como um dos focos capitalizar o eleitorado de direita que se decepcionou com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Marque a alternativa que apresenta a sigla dos partidos que se decidiram pela fusão e criação da União Brasil. Primeiro, vamos recordar que o partido do Jair Bolsonaro era o PSL. Tá? Primeiro, o Partido Liberal é o partido que ele está hoje, elimina o DNC. Tá? O DEM realmente se fundiu, mas não foi com Cidadania. O Cidadania está em processo de fusão com o Podemos. Então, nós teremos aqui a fusão do Podemos com o Cidadania em processo. Se chamará Mais Brasil. Mais Brasil. Quando for autorizado. Tá? Consequentemente, nós só temos uma alternativa. E esses dois partidos aqui, que agora são um, estão na base chamado Centrão. Tá? Que raio é o Centrão? Centrão é um conjunto de 10 partidos, mais ou menos 223 deputados, que sem eles nada é aprovado no Brasil. Nem mais e nem menos. Até aqui tudo tranquilo, tudo na paz. Alguma dúvida? Manda aí no chat que eu estou sem áudio. Aliás, sem retorno de vocês. Tudo tranquilo, né? Tirando a preocupação com a vacina que vocês tomaram, né? Tá tudo tranquilo. Inclusive, ó, um aviso. Mantenha os cartões de vacina em dia, porque embora a Organização Mundial de Saúde tenha dito que a emergência global passou, em alguns concursos já foi exigido no ingresso para a sala de aula a história do cartão de vacina, na prova de Sobral. Inclusive, foi pedido isso, mas não estava definido no edital. Tranquilo? Então, tem aí a bivalente e tal. Eu ainda não tomei a bivalente, nem estou me animado para tomar, mas foi exigido aí, por questão trabalhista, tem que tomar sim a vacina. Bora lá, deixa eu acelerar aqui, para a gente resolver mais umas questões. Opa, vamos lá. Pau na máquina. Cuida, cuida, cuida. Prontinho. Cadê? Ah, tá aqui. Pronto. Política, economia. Economia todo mundo entende. Todo mundo entende. Especialmente, né, as mulheres são grandes economistas, né? Dão um nó em pingo d'água, porque a vida das mulheres é muito mais cara. Cabelo, unha, né? Tudo é mais caro para a mulher, que tem muita opção também. Bora lá. Há quase 3 anos, o Reino Unido viveu um clima de incertezas políticas diante da decisão, através de consulta popular, que optou por sua saída da União Europeia, popularmente conhecido como Brexit. Então, o que, é que você faz? Você marca a palavra-chave. Brexit. Tá? Que é a junção de Brighton e Exit. Saída britânica. O Reino Unido optou por sair da União Europeia. Tá? A votação foi em 2016 e o processo só foi concluído em 2021. Tá? Vamos lá.
A saída do Reino Unido interfere diretamente nos investimentos do continente nas nações que compõem o Reino Unido, além de poder modificar a circulação de trabalhadores e cidadãos europeus que trabalham ou pretendam morar nos países que compõem o Reino Unido. As inúmeras tentativas frustradas da primeira-ministra Theresa May em negociar com a União Europeia e com o próprio parlamento britânico acabaram por motivar sua queda. Diante de sua saída, um novo membro do Partido Conservador se tornou o primeiro-ministro. Entretanto, o início de seu governo tem suscitado inúmeras críticas, especialmente após a suspensão das atividades do Parlamento Britânico e por suas declarações que o Reino Unido deixaria a União Europeia mesmo sem um acordo. Marque a proposição que apresenta a denominação do membro do Partido Conservador, cadê? Que se tornou recentemente primeiro-ministro britânico. Moleza. Elimina o absurdo, que sobra é a nossa resposta. Engraçado que essa questão aqui, ó, hoje, ela já não tem mais validade nenhuma. Essa é tipicamente a questão que nós podemos chamar de questão pontual. Por que é uma questão pontual? Porque, como já houve várias mudanças de caráter político, nenhuma das alternativas hoje teve uma resposta. Primeiro, vamos eliminar. O David Cameron foi o que caiu, que renunciou em 2016. No lugar dele é que vai entrar Theresa May. Tony Blair foi ministro da Inglaterra nos anos 2000, o último grande conservador. Aí ficava Boris Johnson e John Bercock. Elimina a C, era Boris Johnson, que também caiu, né? Renunciou. E hoje, o primeiro-ministro do Reino Unido é um cara de origem paquistanesa, né? Que é o Rishi Sunak. Ele tem uma cara de indiano, Rishi Sunak. Esse é o atual primeiro-ministro britânico, 2023. Ou seja, as questões da UPA no passado são pontuais, não podem mais ser aplicadas. Em 2019, nós teremos como resposta aí o senhor Boris Johnson. Hoje nós não teremos resposta nenhuma. E aí vem essa questão aqui, que é uma questão safada, capciosa, para pegar o concurseiro literalmente com as calças na mão. É a questão de cultura e arte. Olha só a questão. O artista, eu vou voltar aqui para vocês, ver se tem alguma dúvida, se o som está chegando legal. Dúvida até aqui? Não? Pronto. Já se inscreveram para o IB já. Como é que vocês querem passar na prova desse jeito? Gente, o IB é que faz as aprovações. Eu sou o professor mais calmo do IB. O menos elétrico sou eu. O resto é tudo elétrico. Eu não. Sou brando, suave, tranquilo, né? Só que não. Só porque hoje nós temos um tempo menor, a gente acaba tendo uma corridinha. Não, não. É fake, é fake. Eu sou acelerado, sou 220 volts, tá? Mas é porque tem muita informação num espaço muito curto de tempo. Né? Então, como hoje é só inaugural, formem lá a turma, porque a nossa prova já acontece agora. Super rápido a prova, o material já está pronto. Pronto, pronto, pronto. Dentro do perfil da banca UPA, né? Nós já temos aí proposta simulada, nós temos outra proposta, que é uma proposta que deve acontecer, que são os podcasts, os flashcards, chegando junto com o material novo diferenciado para ele colocar lá na cara do gol. 2023 é o ano de aprovação. Então, corra atrás e faça a sua inscrição. O artista Raimundo Fagner é um dos maiores expoentes da música cearense e brasileira, né? Inclusive, ele é torcedor de Fortaleza e tal. Eu não torço para nada, gente, só torço para ficar rico.
Sobre a vida e obra desse importante cantor, analise as proposições abaixo. Apesar de ter nascido em Fortaleza, em 49, o artista foi registrado em Oroz, município da região centro-sul cearense, considerado pelo próprio cantor como a sua terra natal. O item 1, ele é verdadeiro, tá? Nasceu em Fortaleza, mas ele se considera de Oroz. Segundo, se o item 1 é verdadeiro, onde não tem item 1, eu elimino, ó. Venho para cá, já passo o rodo na 2. Não pode eliminar o D? Não, o D está dizendo que todos são corretos. Olha a segunda. Neste ano, 2019, foi lançada uma biografia sobre a vida de Fagner. Quem me levará sou eu, escrito pela jornalista e biógrafa Regina Echeverria. Verdadeiro, tá? Foi lançado em 2019. Então, eu já consigo eliminar o item B. Prontinho. Fico o item A e o item D. Terceira, entre os diversos prêmios recebidos pelo artista, destaques da TV Tupi, em 79, como melhor intérprete, e o prêmio Sharp de música popular em 1990, tá? Como melhor cantor. Aí nós temos uma questão falsa. Por quê? Porque em 1979, né, nós ainda estávamos vivendo o auge da ditadura. E quem vai receber essa premiação em 79 foi esse rapaz aqui, ó. Em 79 foi a revista Playboy, e ele só vai receber, de fato, esse prêmio nos anos 2000, fora do contexto da década de 90. Ele recebeu, e foi importante, lá nos festivais da Record, né, que era a chamada Turma do Ceará. Entre eles, Belchior, Ednardo, Fagner, que não se batiam, não se gritavam bem com os baianos. Gilberto, Caetano, Gal, Maria Bethânia, e participaram do movimento do tropicalismo. Então, nós temos como alternativa o item A de aprovação. Será que dá tempo de resolver a décima? Não, a décima é muito grande, dá tempo não. Olha o tamanho da décima. Só de ler já perdemos um tempo desgraçado. Vamos pegar aqui uma mais curtinha. Pronto. Prontinho. Olha só. Essa daqui dá certo. Vou procurar aqui uma curtinha para te resolver. História do Ceará. Pronto, vamos pegar a 12ª. 12ª. 12ª é tranquila, dá tempo de a gente resolver. Resolver essa última, e aí o curso entra em contato com vocês, faz as inscrições, manda esse material gabaritado e comentado, que já está pronto. Antes da aula começar, o material já segue pronto. É um hábito que nós cultivamos no IB. Olha a 12ª. Observe atentamente as proporções. Seja sobre o estado do Ceará. Cearazinho de açúcar, né? Quem não é cearense, mas mora no Ceará há muito tempo, é cearense ou no ar. Conforme a estimativa do IBGE, Estudo da Geografia e Estatística, o Ceará é o 8º estado mais populoso. Recentemente, saiu a informação, né? O Brasil não é tão grande quanto a gente pensava. O IBGE estava estimando que a população é 215 milhões, na verdade 203. Então, a primeira alternativa é verdadeira. E Fortaleza é a capital mais populosa do Nordeste. Fortaleza, 2.480 milhões, 2.480 mil habitantes. Está superando inclusive Salvador. Primeira verdadeira, elimina o item C. Segunda, segundo os dados do IBGE, o Ceará apresenta o segundo maior PIB interno do Nordeste. Segundo, apenas atrás da Bahia, falso. O Ceará cresceu economicamente muito, mas nós ainda estamos atrás de Pernambuco.
Pernambuco tem a fábrica da Fiat, tem a fábrica da Jeep, tem um grande polo calçadista, tem um grande polo turístico, né? Tem grandes patrimônios tombados em Olinda, né, em Recife Velho, e esse ano o Galo da Madrugada foi tombado como patrimônio imaterial de Recife. Logo, a segunda é falsa. Se a segunda é falsa, elimino o item B, elimino o item D, fazendo todos os itens verdadeiros, e aí por tabela o terceiro. Segundo os dados mais recentes, o IBGE, o Estado de Ceará possui o melhor IDH do Nordeste. Minha Nossa Senhora, o melhor IDH do Nordeste é a Bahia. Mas o IDH, aí depois vem o Rio Grande do Norte, também tem um IDH bom. Aí depois vem o Cearazinho de Açúcar. Logo, a última informação é falsa. A nossa alternativa, item A de aprovação. Daniel Colares, a Sandra, não aprender língua portuguesa com a Sandra é a morte, ali conhece. Taxilógico, Daniel Colares. E eu, com atualidades e conhecimentos gerais, inclusive as questões regionais, com material novo, com questão autoral. Antes que a UPA faça, a gente já faz a questão para você chegar lá com segurança na prova. Brando, vi uma questão que estava errada na prova. Faz o recurso, manda o recurso, a banca aceita, pau na máquina, você aprovado, já para fazer o consignado, pegar 100 mil, comprar sua casa, casar, viajar. Isso é possível com quem? Com o IB. Vou ficando por aqui, que eu já estou sem voz.